Meu nome é Amanda Resna, sou escritora e eu vou falar para vocês um pouquinho do Delenda, que é o meu primeiro livro solo publicado. Ele é baseado em um universo ficcional que eu criei chamado Vale dos Segredos. É uma história em que eu já vinha trabalhando há algum tempo, foi uma ideia que eu tive em 2003, quando eu ainda morava lá no Mato Grosso. Então eu fui desenvolvendo bem assim, aos poucos, é uma história puxada para o terror, mistério, suspense. Ele se passa em um lugar chamado Vale dos Segredos, que são 3 montanhas, se fecham em torno de um lago circular. Tem a alta montanha, a média montanha e a baixa montanha. O Delenda, ele se passa na baixa montanha, uma história que vai se passar naquela região, e essas outras regiões, tudo ali tem a sua história, só que mesmo que haja livros futuros, cada um vai ter sua história independente, não tem obrigatoriedade de comprar um, depois o outro. O Delenda é uma história fechada. E aí o que acontece? O Delenda começa com a história da Cláudia Blais, que é uma moça de 18 anos, mora na cidade grande com a avó, tem uma vida normal, acabou de entrar na faculdade. Ela nem imagina o que seja Vale dos Segredos, nunca ouviu falar. E aí, o primeiro capítulo, ela está fazendo o seu aniversário de 18 anos e a avó dela vem, comemora com ela. Aí alguém na porta vem com um presente, que elas não sabem de quem vem, e aí se revela uma herança que aos poucos vai levando ela para o Vale dos Segredos. E aí, assim, a única coisa estranha na vida da Cláudia é que quando ela nasceu, a mãe dela fugiu logo após o parto e o pai dela morreu no mesmo dia. Então ela foi criada pela avó e a avó meio que colocou uma pedra nesse passado. Só que quando ela vai sendo levada para o Vale dos Segredos, essa pedra aos poucos vai sendo removida. E aí começa a misturar a história da Cláudia com a história dali da Baixa Montanha. A entrada no mercado literário, para um autor iniciante, ela é bem complicada. E eu acredito que o fato de eu ter começado publicando contos foi uma coisa que me deu uma abertura muito maior. Inclusive, é uma coisa que eu indico para autor iniciante. Não comece publicando romance. Comece publicando conto. Veja a reação dos leitores, veja a sua aceitação no mercado. Comece a fazer contatos, porque foi assim que eu fiz vários contatos, né, participando de eventos, lançando meus contos. E aí a editora Literata se interessou pelo que eu escrevia e veio falar comigo, e eles próprios, por interesse deles, publicaram o Delenda. Olha, pode parecer clichê, mas eu admiro muito a J.K. Rowling, autora do Harry Potter. E por quê? Agora, escrevendo e terminando de escrever meu livro, eu percebo como é difícil fazer o cadenciamento de uma história completa e uma história de romance, que é bem maior que o padrão de um conto. Então, para ela ter conseguido escrever a história do Harry Potter segmentada em 7 livros e fazer aquilo tudo bem amarrado, é uma coisa assim muito difícil. Por mais que a história, sei lá, tenha esses pontos negativos, tenha pessoas que não gostem, é uma história muito bem escrita e eu admiro muito pelo potencial que ela teve ao escrever esse livro.